Nós comemoramos o Dia da Família em 15 de maio. E aí veio uma ideia em meu coração, que eu acredito que seja divina, de nós fazermos uma sessão solene aqui, mas somente com homens, para mostrar à sociedade quem é o cabeça da família, é o homem. Então nós vamos encher esse plenário aqui no dia 15 de maio de macho. A mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido. Vamos lá. Primeiro, começando a pensar sobre esse vídeo que circulou, está circulando esses dias aí nas redes sociais, dessa deputada do Maranhão, deputada estadual do Maranhão. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui em atenção para a gente pensar é o seguinte: esses discursos que a gente tem usado bastante a expressão de dissonância cognitiva, né, esses discursos extremistas, né, esses discursos muito genéricos, né, de antagonismos, ou você é muito a favor ou você é totalmente contra, exatamente essa ideia da dissonância cognitiva. E aí essa deputada estadual começa de maneira muito discutível a argumentar sobre o que ela quer trazer para o dia 15 de maio, o dia das famílias. E aí o que me chama a atenção de cara é ela usar a expressão "as mulheres têm que aprender". Quais mulheres? Percebe como esse discurso ele é vazio, como ele é genérico, como ele não fala, ele fala com todo mundo e ao mesmo tempo não fala com ninguém. Todas as pessoas do planeta Terra são católicas, cristãs, evangélicas? Não são. Então ela não pode dizer as mulheres têm que aprender. Mas esse discurso é exatamente essa ideia do genérico, que aponta em tudo, mas não aponta em nada. É exatamente para criar esse burburinho, sem uma profundidade, sem uma discussão maior. Vamos continuar vendo aqui. Quem doer, porque as feministas defendem que tem esse direito de igualdade, elas querem estar sempre numa guerra contra o homem. Outra coisa, né? Então você percebe que ela mantém esse padrão, né? As feministas. Quais feministas? Não existe só um tipo de feminismo. Caberia aí a deputada estadual estudar um pouquinho mais. Muita gente que coloca todos os feminismos no mesmo balaio. É algo muito mais complexo do que isso, né? E aí ela pega uma ideia que é um estereótipo, né? Que as feministas são contra os homens. E essa discussão é muito mais aprofundada do que isso, mas encontra eco numa quantidade gigantesca de pessoas que pensa mais ou menos parecido e que não está muito afim de refletir com mais profundidade sobre isso. A senhora, como católica praticante, a senhora sabe quem é o cabeça da família, é o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, vai ser lindo para a glória do Senhor. Se o cabeça é o homem, né, e ela usa a expressão, ela usa a referência de Cristo, de Jesus Cristo, para mim, então, que sou budista, sou praticante do budismo Nichiren, não tem o menor sentido o que ela está falando. Para minha mulher, para minha esposa, que também é praticante do budismo Nichiren, não faz o menor sentido. Então percebe o quanto é genérico essa fala e o quanto ela é discriminatória. Porque ela, como uma pessoa pública, ela teria que fazer esse exercício de pensar que ela está falando com pessoas de religiões diferentes, pessoas que não têm religião nenhuma. Mas aí, na sequência, o que ela vai usar aqui? O discurso religioso. Ela está dentro da Câmara Estadual do Maranhão. Então ela não podia usar esse discurso. Não é adequado ela trazer uma fala religiosa num ambiente que é público e que a nossa Constituição assegura que o nosso Estado é laico. Ele não é contra todas as religiões. Ele acolhe todas as religiões e não deveria e não pode privilegiar nenhuma. Então, se ela na sequência aqui já vai emendar aqui uma ideia de um discurso religioso, por si só isso já está equivocado. Senhor Jesus, deputado Neto Evangelista, essa sessão solene em comemoração da família, nós vamos encher aqui esse plenário de homem, de macho, para dizer que ele representa essa instituição, a primeira instituição
criada por Deus. E é isso. Muito obrigada, meu presidente. De nada. E ele quem, né? Então, percebem que ela pega a figura do macho, que ela diz aí nas palavras dela, do homem, e ela coloca todo mundo no mesmo balaio. E isso é parte do discurso de dissonância cognitiva, de causar uma confusão e de despertar animosidades, né? A gente está com 5 minutos do vídeo, eu queria tentar chegar nesse vídeo no máximo a 10 minutos, e aí eu queria pensar com vocês o seguinte: esse discurso é muito raso, é um discurso fundamentalista, é um discurso perigoso, e a gente tem que pensar sobre ele de diversos aspectos. Eu queria trazer 2 aspectos principais aqui. Primeiro, da história, né? Ela traz um discurso religioso que ignora uma série de fatos históricos. E aí, claro que ela não deve ter estudado muita coisa, né? Não deve ter se aprofundado muito, e está muito baseada só no discurso religioso. É importante a gente pensar o seguinte: queria trazer aqui uma reflexão rápida para fazer com vocês do livro Os Meninos São a Cura do Machismo, da Nana Queiroz, que eu gosto muito, e ela conta uma breve história do patriarcado. E aí, dois pontos que eu queria trazer que são muito importantes, né? Ela diz que no Paleolítico, período pré-agricultura, grande parte dos homens adoravam uma deusa, uma imagem feminina, né? A imagem de uma deusa. A deusa atendia por muitos nomes e assimilou ao longo da história, com facilidade, todas as outras deusas do contato com novas religiões e povos. Era Inanna na Mesopotâmia Antiga, Gaia na Grécia, Cibele na Ásia Menor. Então, ela fala aqui, a Nana, da imagem de deusas. Então, não foi sempre essa figura masculina, essa figura de associar o Deus a uma imagem masculina, é algo que não foi sempre assim. E esse discurso da dissonância cognitiva vai muito para esse lado, né? Parece que sempre foi assim. É só estudar um pouquinho e você vai entender que não foi sempre assim, né? Com a descoberta da agricultura no Neolítico, né, um período um pouco mais para frente, a posição da mulher na sociedade começa a enfrentar os seus primeiros desafios. Quando o primeiro ser humano ergue uma cerca em torno de sua plantação, criando o conceito de propriedade privada, ela começou a delinear a realidade que levava à subjugação da mulher. E aí a Nana vai falar aqui, até citando o livro do Engels, né, outro livro muito bom também do Engels, onde ele fala sobre a propriedade privada e a família. Está aqui, ó, um livro muito bom do Engels, né, Família, Propriedade Privada e do Estado. Aqui começa a história da família, no Neolítico, né? Quando a mulher passa a ser propriedade do homem. Até então, o sexo, o amor era livre. O amor não nessa elaboração melhor, mas o sexo era livre. E a partir dessa ideia do Neolítico, de propriedade, de botar uma cerca e dizer, esse pedacinho aqui é meu, né? A Nana até fala aqui, mas a noção de posse da terra abria alas para a noção de posse de outro ser humano, das mulheres mais precisamente. Aqui que o problema das mulheres, o Engels vai dizer que começa, porque aí por observação se entendeu que na relação sexual entre homens e mulheres nascia-se um bebê. Antes do Neolítico era uma coisa divina, a mulher tinha esse poder divino de parir, né? E aí quando o cara bota uma cerca, quando começa a se estabelecer a ideia de família lá no Neolítico, 70 mil anos antes de Cristo, aí se começa a elaborar essa ideia de propriedade. E aí, para a continuidade dessa propriedade, eu preciso garantir que essa mulher, essa mulher que tem, né, os bebês, ela é só minha, ela é minha propriedade. E aí a Nana fala sobre isso aqui. E dando um salto para os dias de hoje, outro problema sério que esse discurso dessa deputada estadual tem é não olhar para algo concreto, material, e olhar só para uma elaboração fantasiosa. Olha que interessante. E aí eu queria que a gente pensasse junto aqui e levasse esse questionamento aí para a nobre deputada estadual do Maranhão, que obviamente não quer dialogar. Ela quer impor uma ideia fundamentalista, achando que todo mundo deve engolir, deve aceitar a goela abaixo, uma visão que ela tem, que deve ser respeitada, mas não é a única. Não pode ser encarada como a única.
Olha que interessante, eu queria trazer para vocês aqui o seguinte. Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que o Brasil tem 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas. Na última década, o país ganhou 1,7 milhão de mães com a responsabilidade de criarem sozinhas os filhos. Se ela está falando que dia 15 de maio é o dia da família, e aí os homens têm que tomar lá, os machos, como ela diz, têm que estar no plenário, e essas mães que criam os filhos sozinhas? Os pais abandonaram filhos e as mães. Qual é a solução que ela propõe para isso? Porque essas mulheres estão cuidando dos filhos. Aproximadamente metade das mães brasileiras é solo. Não é casada, né? Cria os filhos sozinha. Não é, a expressão mãe solteira é muito equivocada porque não é um estado civil, né? Aproximadamente metade das mães brasileiras é solo. É viúva ou divorciada. 55% do total dessas mulheres, segundo pesquisa do Datafolha. Mais da metade das mães brasileiras são mães solo. E aí, se o homem é a cabeça na ideia dessa deputada estadual, como é que fica, então, a interpretação de família, a discussão de família? Então, essas mulheres não existem. Mais da metade das mulheres são mães solo. Então, todas as mães solos lá do estado dela não devem votar nela, porque ela está falando que o homem é a cabeça. Então, se elas não têm um homem que pulou fora, então elas não podem ser contempladas pelas políticas públicas que ela vier a propor. Até meados de agosto do ano passado, gente, o Brasil registrou 1.587.000 novos nascimentos. Desse total de 1.500.000, quase 1.600.000, 108.000, quase 109.000 foram de pais ausentes. Ou seja, o nome do pai não consta na certidão de nascimento. Isso já representa 66% de todos os documentos sem os dados do pai emitidos ao longo do ano de 2022. Um acréscimo, né, de 66% do ano de 2022. Então, no ano de 2023, cerca de 1.600.000 nascimentos, crianças, não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. O Brasil tem mais de 110.716 certidões de nascimento sem o nome do pai, de acordo com o portal da Transparência, só nesse ano. 110.716 certidões sem o nome do pai. São quase 500 registros feitos por dia sem a identificação da paternidade da criança, as chamadas certidões com pai ausente. Era disso que a gente devia estar falando, ao invés de um discurso religioso e fundamentalista. Tem uma buzina no fundo aqui insistindo em atrapalhar, mas eu não queria perder esse vídeo. E é isso. Vamos para a reflexão séria, né? Que no dia 15 de maio, no Dia da Família, a gente discuta dados como esse. Como é que a gente pode dar visibilidade para esse fato concreto de mulheres que criam seus filhos sozinhas e que estão exaustas e que têm uma carga mental terrível, né, por ter que cuidar. Se a gente já tem mulheres que estão praticamente abandonadas e a carga mental recai toda sobre elas, mesmo com o marido dentro de casa, imagina essas mulheres aqui, né, que criam seus filhos sozinhos. É isso que a gente deveria estar discutindo e não sobre esses devaneios dessa senhora aí, que com certeza não estudou nenhum desses dados aqui e está preocupada só em falar com o seu público. Um abraço e até.